Shalom Lekulam, paz e luz a todos vocês que chegam aqui com sede de conhecimento e coragem para questionar aquilo que muitos aceitam sem reflexão. Se esta é a sua primeira vez conosco, seja muito bem-vindo ao Fermento dos Fariseus, um espaço onde estudamos as Escrituras sem medo de desconstruir ideias, confrontar tradições e buscar a verdade em suas camadas mais profundas. Hoje, iniciamos uma jornada especial, a primeira parte de uma série que pretende responder a uma pergunta que ecoa há séculos. Satanás realmente caiu dos céus? Este será o nosso mergulho no Tanakh, o conjunto de textos que compõe a base da fé judaica e, por consequência, as raízes de todo o pensamento cristão posterior. Mas, fique atento, essa é apenas a primeira tomada. Em um segundo capítulo, investigaremos o mesmo tema sob a luz do Novo Testamento. Essa pergunta, Satanás caiu dos céus, parece simples, quase infantil. E talvez seja por isso mesmo que muitos nunca a investigaram com a atenção que merece. Quando ouvimos falar de Satanás, quase imediatamente nossa mente desenha a imagem de um anjo rebelde, expulso do paraíso após uma guerra celestial. Mas será que essa imagem nasceu do texto bíblico hebraico ou foi construída com o passar dos séculos? Aqui começa o nosso primeiro flashback. No judaísmo antigo, a figura de Satã, Ha-Satã, não era um nome próprio, mas uma função. O acusador, o adversário ou até mesmo o promotor no tribunal divino. Ele não era inimigo de Deus, mas parte da corte celestial, responsável por testar a humanidade. E isso levanta um dilema incômodo. Se o papel original de Satã era cooperar com o Criador, de onde veio essa ideia do anjo maligno caído? A resposta começa a aparecer quando olhamos mais de perto os textos que muitos acreditam descrevê-lo. O primeiro e talvez mais controverso deles é Isaías capítulo 14. Você provavelmente já ouviu esse trecho sendo citado como prova da queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, Helel ben Shachá. Mas aqui está o flashback que poucos conhecem. Esse texto, no hebraico original, não fala de um anjo. Ele é um machal, uma canção satírica, um poema de zombaria direcionado a um rei humano, provavelmente o rei da Babilônia. O nome Helel ben Shachar não é um título demoníaco, mas uma metáfora poética, o brilho da manhã, uma referência ao planeta Vênus, que surge radiante ao amanhecer e logo desaparece com a luz do sol. É a forma que o profeta encontrou de zombar da arrogância de um monarca que se julgava divino. Curioso, não? Aquilo que muitos pregadores afirmam ser a biografia de Satanás é, na verdade, um insulto político disfarçado de poesia. Mas então surge a pergunta inevitável. Se Isaías não está falando de Satanás, por que esse texto foi usado por séculos como prova da sua queda? Aqui entramos em outro flashback, dessa vez linguístico e histórico. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o latim na Vulgata, Eleu foi traduzido como Lúcifer, que significa portador da luz. No contexto romano, esse termo era usado para descrever Vênus, e nunca foi um nome próprio. Com o tempo, porém, teólogos cristãos começaram a associar esse portador da luz ao anjo que teria se rebelado. O que era metáfora virou nome. O que era zombaria virou teologia. E assim, uma peça de literatura política se transformou na origem da mitologia demoníaca ocidental. E antes que você conclua que tudo o que sabia sobre Satanás era mentira, lembre-se, essa é apenas a primeira etapa da nossa jornada. Hoje caminhamos pelas páginas do Tanar, a base onde tudo começou, mas o enredo ainda não está completo. No próximo episódio, mergulharemos no Novo Testamento, onde a figura de Satanás ganha contornos mais definidos e a narrativa da queda assume uma nova dimensão. Até lá, eu te convido a refletir: quantas das nossas crenças são realmente bíblicas e quantas são tradições nascidas de traduções, metáforas e mal-entendidos?
Eu acho que o vídeo acabou sem analisar os motivos pelos quais os textos de Isaías e Ezequiel não falam de Satanás. Está com a Bíblia aí? Abra ela comigo no livro de Isaías, capítulo 14. O capítulo 14 de Isaías contém uma das passagens mais comentadas quando se trata da figura de Satanás, especificamente no versículo 12, onde é mencionado: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Até aí, nenhuma novidade. Eu e você conhecemos esse texto. Porém, muitos interpretam esse versículo como uma descrição da queda de Satanás. No entanto, o texto não é necessariamente literal para a figura de Satanás, e vou explicar por quê. Analise comigo esses dois versos, o 12 e o 13. Vou ler, verso 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora, o verso 13. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. A questão aqui é, se fizermos perguntas para esse texto, vamos ter uma resposta? Vamos lá, olha o que o texto diz. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. De forma cultural, cremos que é Satanás, porque caiu dos céus. A questão aqui é a seguinte: se Satanás caiu, quem eram as nações que ele fazia tremer ou que ele debilitava? Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Você está com a Bíblia aberta ainda? Verso 13. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Satanás não queria tomar os céus, ele queria o Monte Santo, que ficava na terra. O Monte Santo, mencionado em Isaías 14:13, se refere ao Monte Sião, em Jerusalém, e ao Templo de Deus, como o centro de adoração e do governo divino. O versículo simboliza a tentativa de um ser humano, no caso, o rei da Babilônia, de alcançar uma posição divina, algo que, segundo a visão bíblica, é impossível. Quem era esse rei? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta. Muitos afirmam que era Senaqueribe. No entanto, a afirmação de que o rei mencionado em Isaías 14 é Senaqueribe, o rei da Assíria, precisa de uma pequena correção no que se refere ao contexto. O capítulo 14 de Isaías faz referência ao rei da Babilônia, e não diretamente a Senaqueribe, que era o rei da Síria. No entanto, o capítulo 14 pode ser interpretado como uma crítica ao rei da Babilônia, mas não se refere diretamente a Senaqueribe. Temos, no entanto, autoridades no assunto que comprovam o que está sendo ensinado aqui. As fontes acadêmicas que corroboram essa interpretação incluem, como The Book of Isaiah, a Commentary, de C.C. McComiskey, e Isaiah, a New Translation with Introduction and Commentary, de Bridget D.B. Se essa jornada despertou sua curiosidade, não pare por aqui. Ao explorarmos a interligação simbólica entre Babilônia e Assíria nas profecias de Isaías, estamos apenas arranhando a superfície de um tema profundamente relevante para a nossa compreensão espiritual e histórica. Vemos que a queda dos impérios e a teologia por trás das profecias oferecem respostas para questões que ainda ecoam em nossa vida cotidiana. Inscreva-se no fermento dos fariseus e continue conosco enquanto desvendamos esses mistérios que a teologia deixou para trás, porque entender as raízes do mal e até mesmo o papel de figuras como Satanás é uma chave para compreendermos melhor a luta entre o bem e o mal, a história da fé e até mesmo nosso próprio caminhar espiritual. Shalom Vebrachot, paz e bênção sobre sua casa. O querubim esteve no Éden, no jardim de Deus.